Muito boa noite a todos os nossos seguidores. Bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Nós estamos em direto através do Facebook e também do Instagram. Eu sou a Ana Regina Ramos e nós hoje vamos ter aqui novamente mais um comentário acerca do que se passa no mundo do futebol para as equipas da região norte. Por isso, fiquem desse lado. Vamos ter aqui a presença do Eduardo Carvalho, como habitual, para fazer estas análises. Ora, vamos só aqui adicionar o Eduardo aqui ao nosso direto no Facebook e também no Instagram. Ora, aqui no Facebook já estamos aqui a ver o Eduardo. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos os que nos seguem, especialmente aos apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas. Eduardo, eu começaria por te perguntar aqui sobre o Sporting de Braga, que goleou o Torrense no jogo do dia da Taça de Portugal. O Sporting de Braga teve um jogo frente ao Torrense. Seria aparentemente, em teoria pelo menos, um jogo relativamente acessível para os bracarenses. Mas a equipa de Torres Novas tem realmente uma grande qualidade, uma equipa que está no primeiro lugar na sua série do Campeonato de Portugal. Revelou um futebol evoluído para este nível em que compete, mas de facto o Sporting Braga teve uma entrada muito forte no jogo, muito séria, e isso acabou por facilitar o jogo aos bracarenses. Logo aos 24 minutos, ainda antes da meia hora de jogo, Rolando colocou a equipa em vantagem. E depois, a partir daí, o jogo tornou-se muito mais simples. Os visitantes ainda esboçaram aqui alguma reação, mas tiveram muita dificuldade em criar lances de verdadeiro perigo. Apesar do bom futebol exibido, o resultado foi-se avolumando com naturalidade. Deu um pouco para tudo este jogo no Sporting de Braga. Houve aqui alguns jogadores que rodaram na equipa de Carlos Carvalhal. O treinador aproveitou para promover essa rotatividade e também ganhar aqui alguns jogadores para os próximos jogos do campeonato. Abel Ruiz foi um desses exemplos, conseguiu bizar aqui o avançado espanhol, e por isso cumprimento da sua obrigação por parte do Sporting de Braga. O Sporting de Braga tinha jogado também para o campeonato alguns dias antes. Foi inclusivamente o jogo de abertura, porque houve o adiamento desse primeiro jogo, o jogo do Sporting, e fez com que o Sporting de Braga Marítimo fosse o primeiro jogo da jornada. Um jogo que se tornou muito complicado, ainda mais complicado e naturalmente para a equipa de Braga. O Marítimo desperdiçou algumas boas oportunidades. Nesse pormenor, Joel Taga esteve em particular destaque pela negativa. É um jogador que tem sido um dos abonos de família deste emblema insular, juntamente com Rodrigo Pinho, mas neste jogo foi um pouco perdulário, desperdiçou até a primeira grande oportunidade do jogo, e o Sporting de Braga acabou por aproveitar isso mesmo. Yuri Medeiros foi um verdadeiro carregador da equipa, levou a equipa às costas e iluminou-a no setor ofensivo. Marcou o primeiro golo do jogo e adiantou os arsenalistas no marcador. E depois, já na segunda parte, Ricardo Horta confirmou a vitória bracarense, sendo que o Marítimo ainda perigou esse resultado na parte final, com um tento de honra de Milson, mas já não foi suficiente. E então o Sporting de Braga continua forte nestas duas competições. No campeonato, volta
volta a correr aqui um caminho positivo, um caminho de animicamente que o está a levar para essa perseguição aos candidatos ao título, e na Taça de Portugal passa aos quartos de final, o que é uma competição que já venceu e que continua a ser um dos principais objetivos da época para os arsenalistas. Muito bem, Eduardo. E aqui o Sporting de Braga, que vai receber o Santa Clara para a Taça de Portugal e para o campeonato, vai deslocar-se a Paços de Ferreira no próximo sábado às 15h30. Relativamente ao jogo entre o Vitória de Guimarães e o Moreirense, o que é que tu tens aqui a dizer acerca desta partida? Foi um derby minhoto, era um dos jogos mais aguardados desta jornada. Foi realmente um jogo que teve intensidade, teve emoção. Foi um pouco aquilo que preconiza normalmente um derby de um concelho, não é? Neste caso, duas equipas vizinhas que, apesar de não terem público nos estádios, presentearam os adeptos que acompanharam na televisão com um bom espetáculo. O Moreirense acabou por se adiantar no marcador, mas foi só de pouca dura, porque o Vitória conseguiu quase logo, passado 5, 6 minutos, empatar a contenda, e depois já na segunda parte aconteceu algo muito semelhante. Neste caso foi o Vitória a dobrar aqui o marcador, a passar para a frente depois de ter estado a perder, por intermédio de André, mas logo 2 minutos depois Alex Soares repôs esse empate com que se chegaria até ao fim. Foi um jogo que de alguma forma ficou marcado por essa abertura, esse jogo aberto que as duas equipas proporcionaram, esse jogo intenso, mas teve aqui também um momento que vai ser marcante e vai, com toda a certeza, ficar na história desta época 2020-2021, quando já no final do jogo, aos 93 minutos, um corte de eletricidade fez com que o jogo tivesse interrompido quase 20 minutos. Isto foi quando estávamos prestes a ver um pontapé de canto que encerraria o jogo, que aconteceu, mas depois o mais estranho de tudo isto, esse pontapé de canto seria para o Vitória de Guimarães, e o mais estranho de tudo isto foi não termos visto um lance ensaiado, um lance como muitas vezes vemos nestes momentos finais do jogo, em que as equipas querem aproveitar para conseguir um resultado mais positivo, e os comandados de João Henriques não conseguiram fazer um lance verdadeiramente perigoso, ou sequer que se percebesse bem idealizado na tentativa de chegar ao golo. Uma bola despejada para o ar, e o remate acabou por até nem surgir, com a bola não perigar a baliza à defesa de Mateus Passinato. Por isso o empate 2-2 acabou por se ajustar àquilo que se viu neste encontro, com este derby a terminar se calhar um pouco mais, com um sabor um pouco mais positivo para o Vitória de Guimarães do que propriamente para o Moreirense. Depois o Moreirense jogou já para a Taça de Portugal também, sendo que estava também nos oitavos de final da competição, ao contrário do Vitória de Guimarães, recebendo neste caso o Santa Clara, e aí o jogo ainda correu pior para os cónegos. Começaram por perder por estar em desvantagem neste jogo. Aos 36 minutos, um gol de Ucra colocou os cónegos em desvantagem. A equipa tentou reagir, chegou mesmo a empatar o jogo aos 51 minutos por Walterson,
e quando já todos esperariam pelo prolongamento, aos 87 minutos, o gol de Charinar acabou por dar a vitória aos açorianos e fazer aqui uma baixa para as equipas nortenhas na Taça de Portugal, não se confirmando aqui a passagem dos minhotos para a próxima fase. De resto, deixar aqui a nota de que Vasco Seabra assumiu o comando técnico da equipa dos Cónicos, estando no seu início de carreira no emblema de Moreira de Cónicos, mas ainda se nota aqui muito trabalho pela frente. A equipa está constantemente a mudar de treinador, isso não é algo positivo, já falei isso por diversas vezes, em várias edições e até relativamente a clubes diferentes, mas aqui o Moreirense, esta época, está a ser a principal marca negativa em termos de troca de treinadores, e isso não faz bem a ninguém. Vasco Seabra está agora a começar, mas essa pouca sensação de confiança, tranquilidade, estabilidade no trabalho não é positiva para nenhum treinador. Muito bem, Eduardo. Estamos aqui a receber já várias questões aqui dos nossos seguidores acerca daquilo que vais falando. Depois, no final desta tua análise sobre estes vários jogos das equipas nortenhas, iremos aqui proceder aqui ao comentário acerca destas questões que estão aqui a surgir. E por isso, continuando com a tua análise, deixa-me só aqui referir que o Vitória de Guimarães vai receber agora o Farense no sábado às 18 horas e o Moreirense vai deslocar-se à Madeira para defrontar o Nacional no domingo às 15. Depois tivemos também o jogo entre Boa Vista e o Santa Clara, que terminou empatado a uma bola. O que é que achaste aqui da prestação das duas equipas, nomeadamente aqui da equipa nortenha, o Boa Vista? Aqui o Boa Vista, que está nesta reta inicial de Jesualdo Ferreira, precisava claramente de uma vitória. Sentia-se isso até na forma como a equipa iniciou o jogo. De alguma forma um pouco nervosa, mas também tentando entrar forte e tentando marcar desde cedo. Viu-se realmente essa grande atitude dos xadrezados. José Ferreira está a tentar encher de combustível a parte anímica dos xadrezados antes de conseguir passar para a evolução da qualidade do jogo da equipa, e é compreensível. Foi conseguido de alguma forma neste jogo. A equipa adiantou-se no marcador com um golo de Nuno Santos, mas depois perante um adversário que esteve com pouca digamos que dando uma resposta pouco pressionante, como o Boa Vista exige. Estamos a falar de uma equipa que normalmente tem um ADN de agressividade nos seus jogos e que precisa de ser contrariada de uma forma inteligente. O Santa Clara teve muitas dificuldades em adaptar-se a esse jogo boavisteiro e novamente a utilização de Ángel Gomes como falso 9, cada vez mais adaptado à posição. É um jogador que realmente não sabe jogar mal e tem estado muito bem nessas novas funções. A verdade é que num lance aparentemente inofensivo, Carlos Júnior acaba por conseguir o empate para o Santa Clara e esmoreceu completamente essa boa exibição que o Boa Vista estava a fazer, num golo que acabou por deitar por terra tudo isso. O Boa Vista acabou por ser uma equipa menos
com menos discernimento no jogo até ao fim. Tentou por várias incursões chegar à área defendida por Marco Pereira, mas não conseguiu da forma mais objetiva, e por isso o empate subsistiu nesse fim do jogo, 1-1, Boa Vista Santa Clara. Muito bem, Eduardo, o Boa Vista que vai visitar o Tondela no sábado às 20h30. Prosseguimos com o Rio Ave, que jogou com o Portimonense e venceu 3-0. Sim, a Rio Ave, que está também com um novo técnico, e aqui era realmente também um jogo muito importante, não só para a equipa, como também para o seu novo treinador, ou pelo menos treinador interino, Pedro Cunha, de alguma forma poder mostrar que tem bases sólidas para se manter no cargo no que resta da época vilacondense. E o Rio Ave teve realmente um jogo de grande inspiração. No entanto, apenas na segunda parte conseguiu adiantar-se no marcador. Primeiro foi esse golo de grande penalidade de Pelé a desbloquear o jogo, e logo a seguir Meshino, nipónico, a fazer o 2-0 e a tranquilizar a equipa. Mas estamos a falar daqui de um Rio Ave que parecia transfigurado em relação aos últimos jogos, perante um Portimonense que tem tido jogos com muita maturidade, mas neste jogo tiveram muita dificuldade na sua defensiva, com os dois centrais em destaque negativo, diria, Maurício e Lucas, que sentiram aqui muitas dificuldades para lidar com um Rio Ave que até aqui no campeonato vinha tendo muitas dificuldades para marcar golos, mas a equipa foi bem arrumada por Pedro Cunha, e Meshino, este autor do segundo golo, é um jogador a reter. Eu já tinha falado neste jogador no início da época, mas depois não vinha sendo aposta de Mário Silva. É um jogador que acaba por ser explosivo, faz acelerações que desequilibram na frente de ataque, e depois define bem com um passe para golo, ou mesmo ele tentando finalizar. Esse 2-0, como te estava a dizer, tranquilizou a equipa do Rio Ave, e chegaria mesmo mais um golo para os vilacondenses por intermédio de Carlos Mané, e assim este 3-0 daria aqui um conforto mental para abordar esse jogo da Taça de Portugal que tiveram ontem, teriam aqui poucos dias depois, frente ao Estoril Praia. A verdade é que esse jogo frente ao Estoril foi completamente diferente. Aqui, perante um adversário que já tinha eliminado o Boa Vista da Primeira Liga, o Rio Ave voltou a sentir muitas dificuldades em manter a sua qualidade de jogo a um nível alto, e perante um Estoril muito assertivo, muito objetivo, muito frio, sentiu aqui muitas dificuldades, e sofreu 2 golos nos primeiros 31 minutos. Primeiro Jacobu, depois André Vidigal adiantaram aqui os estorilistas, e num jogo de Taça de Portugal, em que sabemos que muitas vezes se faz taça, ou seja, muitas vezes há surpresas. Soou aqui a surpresa quando no intervalo se registava um 0-2 a favor da equipa de divisão inferior. Rio Ave tentou muito na segunda parte, mas nem sempre com
com maior esclarecimento. Gelson Dalla ainda conseguiu reduzir aos 65 minutos e fazer acreditar os vilacondenses pelo menos num prolongamento, mas tal não foi possível, e então mais uma equipa nortenha fica pelo caminho nestes oitavos de final da Taça de Portugal. E o Rio Ave que se vai deslocar agora ao terreno do líder na abertura da jornada 14. Isto será na sexta-feira às 18h30. O líder da tabela classificativa, que sabemos que é o Sporting. Depois tivemos também o jogo entre o Farense e o Gil Vicente, que terminou com uma vitória do Farense por 3-1. O que é que achaste deste jogo? Foi um jogo que tinha aqui, eu punha aqui duas equipas em períodos completamente diferentes de evolução. O Farense que desde o início do campeonato vem dando sinais muito positivos nos seus jogos, mas que tem tido dificuldade em ganhá-los, sobretudo quando joga fora de casa. Em casa, desde que está de volta ao São Luís, ao seu querido São Luís, é uma equipa completamente diferente, é uma equipa que se sente numa aura muito mais forte, perante um Gil Vicente de Ricardo Soares, que ainda não está há muito tempo à frente dos gilistas, mas já vem mostrando outros resultados, não só de uma forma literal, mas também em termos de tabela classificativa, mas também na maturidade de jogo que revela. A verdade é que este jogo começou a correr bastante bem para o Farense desde o início, uma equipa que apareceu a jogar mais solta do que tem sido habitual, e Stojkovic, na sequência de um lance de bola parada, adianta os algarvios aos 10 minutos, e logo depois, cerca de 5 minutos depois, Licá faz o segundo, aparecendo arrancar aqui os algarvios para uma exibição, ou pelo menos um resultado tranquilo. O Gil Vicente, no entanto, ainda antes da meia hora, reduz no marcador, através de Lourençi, num grande lance deste extremo, que mais uma vez se confirma que está de volta ao grande nível que exibiu na sua primeira época, aqui na Primeira Liga. Mas depois disto, o Gil Vicente acabou por se revelar defensivamente uma equipa premiável. Foi uma equipa que neste jogo de alguma forma sofre golos com culpa própria, e isso, quando acontece, raramente é possível para a equipa obter um resultado positivo. O terceiro golo acabou por chegar para o Farense quando pouco se esperavam, uma vez que a toada natural seria de procura do golo por parte do Gil Vicente, tendo em conta que o Farense viu-se com menos um elemento desde os 63 minutos, o intermédio de Licá, mas acaba por mitigar isso aos 84, quando Fabrício Isidoro, numa arrancada individual, faz um remate de meia distância e bate um Denis que está claramente em má forma. Ele que recentemente viu nova concorrência a chegar para a baliza do Gil Vicente, e que tem estado, de facto, muito abaixo do que vinha evidenciando em épocas anteriores, um guarda-redes que eu já elogiei, mas que tem comprometido em jornadas consecutivas. Por isso, vitória 3-1 para o Farense, e mais um resultado negativo para equipas da região norte. Esta foi uma semana complicada para algumas das equipas da nossa região. Amanhã o Gil Vicente vai receber o Académico de Viseu às 20h30, tentando também
qualificar-se para os quartos de final da Taça de Portugal. No fim de semana, depois, no domingo, os gilistas vão receber também o Marítimo, num jogo que vai contar para a jornada 14 do campeonato. Eduardo, agora, relativamente ao Belenenses Stade e o Passos Ferreira, um jogo que terminou por 2-0 para o Passos. Sim, um jogo que eu antevia aqui como muito, muito difícil para o Passos de Ferreira. O Belenenses, nas últimas jornadas, tem tido uma evolução positiva em termos exibicionais, em termos de futebol ofensivo. Petit, que é um treinador que normalmente foca no aspecto ofensivo, tem de alguma forma melhorado o processo ofensivo desde o início de construção até ao último terço do terreno, e isso tem sido notório, mas de alguma forma isso foi compensado negativamente com uma permeabilidade, uma dificuldade defensiva que não era habitual nos azuis do Restelo. Por isso, o Belenenses, apesar de dividir o jogo desde o início com o Passos de Ferreira e de chegar a ter vários momentos, se calhar até uma maioria de superioridade em termos de iniciativa, em termos de jogo ofensivo, viu-se em desvantagem logo aos 12, primeiro através de uma grande penalidade. Bruno Costa sofreu esse golo, que foi uma ferida que o Belenenses Stade não conseguiu curar, não conseguiu reagir a essa ferida da melhor forma neste jogo. Intranquilizou a equipa e, apesar desse ascendente global, não foi possível chegar ao empate. Pelo contrário, o Passos de Ferreira, sempre muito frio e muito cerebral no jogo, acabou por confirmar a vitória já ao cair do pano por parte da Diaby. Assim, a equipa de Pepa, quando não joga, quando não consegue ser uma equipa tão controladora ou tão dominadora no terreno de jogo, pelo menos tenta controlar as operações e sabe o fazer, e sabe também explorar o contra-ataque com muita eficácia, e foi assim que aconteceu neste jogo, que se tornou, acabou por se tornar fácil, mas que em termos de jogo jogado, o Belenenses surpreendeu o Passos de Ferreira, apesar da superior maturidade e eficácia dos pacientes. Bem, Eduardo, o Passos Ferreira, que, como eu referi anteriormente, vai defrontar o Sporting de Braga num derby da região norte. E agora, relativamente ao jogo entre o Famalicão e o Futebol Clube do Porto, que terminou 4-1 para os Dragões. O Futebol Clube do Porto tinha esse jogo, esse derby também da região norte, frente aos minhotos do Famalicão, e era um jogo que se encaixava num calendário denso para os Dragões, por isso seria sempre complicado. Também, perante este Famalicão, uma equipa que na época passada esteve muito bem no campeonato, foi a equipa surpresa da competição, mas que esta época tem tido muitas dificuldades, é certo. Só que quando se joga contra um grande, normalmente há sempre uma evolução em termos de motivação, que se transfere para o jogo jogado, em que a equipa se junta e se solidariza, tornando o jogo mais difícil para a equipa que está do lado de lá. Foi assim contra o Sporting. Acabou por também oferecer espaços frente ao Futebol Clube do Porto. Um jogo numa noite muito fria. O Futebol Clube do Porto acabou por se adiantar mesmo no marcador por parte de Mehdi Taremi,
Depois o Famalicão acabou por, através de grande penalidade, empatar a contenda. Poucos minutos depois, cerca de meia dúzia de minutos depois, e então o Futebol Clube do Porto tentou chegar ao intervalo ainda em vantagem, e isso foi possível porque surgiu uma nova grande penalidade agora para os azuis e brancos, uma penalidade conquistada por Mehdi Taremi e concretizada por Sérgio Oliveira, dois jogadores que têm sido dois dos três mais importantes da equipa neste momento, sendo verdadeiramente o motor dos azuis e brancos. E a partir daí o Famalicão teve muitas dificuldades. Foi uma equipa que ainda ensaiou algumas iniciativas na tentativa de chegar a esse desejado empate, que seria uma cópia em termos de resultado do jogo frente ao Sporting, mas aqui o Futebol Clube do Porto revelou uma superior capacidade em controlar este resultado, e Mehdi Taremi volta antes mesmo da hora do jogo a marcar, fazendo o seu bis, estando também no lance do 2-1, e por isso o homem do jogo, sem dúvida. Pela primeira vez foi mesmo considerado pelo canal que transmitiu este jogo como a figura da partida, mas já há muito tempo que vinha merecendo essa distinção. O jogo não termina sem o 4-1 para o Futebol Clube do Porto, o intermédio de João Mário, e eventualmente o golo mais bonito, um remate quase sem ângulo, cruzado, deste jovem que tem crescido muito e que ameaça nos próximos tempos ser um caso sério na faixa direita dos Dragões. Depois também o Nacional da Madeira que jogou também com o Futebol Clube do Porto, e o jogo terminou também 4-2. Sim, era o tal jogo da taça que o Futebol Clube do Porto tinha, um compromisso que tinha lugar na Choupana, e só por si antevia-se dificuldades pelo terreno de jogo que o Nacional tinha para receber os Dragões. Não tão complicado a esse nível como aconteceu frente ao Sporting dias antes, na altura, na passagem da tempestade Filomena pela Madeira. Agora já estavam esbatidos esses danos, mas ainda assim um relevado pesado, um relevado muito difícil para se jogar, sobretudo para equipas que pretendem fazer do futebol ofensivo, como é o caso do Futebol Clube do Porto, e do futebol passe e de início de construção fluida, como é o caso do Nacional. Isso é altamente prejudicial para estas equipas, este tipo de terreno de jogo. Assim, o Futebol Clube do Porto, percebendo aqui o risco que este jogo comportava e também a rotatividade que precisaria de fazer, uma rotatividade controlada, cautelosa. Não foi uma verdadeira revolução neste 11 de Sérgio Conceição, mas alguns jogadores, no caso, por exemplo, o Mbemba, nem sequer no banco de suplentes estavam. No entanto, uma entrada muito forte do Futebol Clube do Porto, percebendo do risco que este jogo poderia ser, e isso parecia estar a facilitar e tornar este jogo um jogo relativamente tranquilo. Quando o Luís Dias fez esse 1-0 aos 22 minutos, antevia-se isso, digamos assim, mas apenas 3 minutos depois, Brian Rocher acabou por empatar o jogo e pôs a nu essas fragilidades defensivas que cada vez mais
se vem evidenciando nos Dragões. O Futebol Clube Porto acaba a primeira parte claramente por cima, novamente. Uma equipa que esteve muito se costuma dizer, séria na abordagem neste jogo, muito pressionante, forte na abordagem, na reação à perda, mas que defensivamente revelava fragilidades. Fragilidades essas que ficaram bem patentes, ainda mais no segundo gol do Nacional, que daria a volta a esse resultado aos 62 minutos, por intermédio de Brian Riascos, num lance em que toda a defensiva do Futebol Clube do Porto esteve bastante aquém do que deveria e poderia e deveria fazer, mas os Dragões porfiaram nessa exibição bastante sólida no capítulo ofensivo e no capítulo do pressing, e isso proporcionou-lhes estar até bem perto do final do tempo regulamentar dentro do jogo, e aos 88 minutos chegou mesmo esse 2-2 por intermédio de Evanilson, que tinha acabado de entrar no terreno de jogo, fez um golo importante e uma boa finalização, mas mais uma vez destaque aqui, estamos a falar já noutro jogo, mas destaque aqui para Mehdi Taremi, um grande passe a isolar este avançado brasileiro para o empate que permitiu que os Dragões levassem o jogo para o prolongamento. No prolongamento, 2 golos para os Dragões, primeiro Sérgio Oliveira e depois novamente Taremi em grande aqui com a finalização e fazer o 4-2 que matou este jogo a favor dos Dragões, mas um jogo que se tornou mais complicado do que a exibição, a abordagem, digamos assim, dos azuis e brancos fazia antever. Ainda assim, Dragões na próxima fase, ou seja, nos quartos de final da Taça de Portugal, antes de defrontar o Sport Lisboa Benfica. E aqui só nota para o Famalicão, que vai viajar agora até os Açores para defrontar o Santa Clara no domingo às 17h30, e o Futebol Clube do Porto, que vai receber no estádio do Dragão o Benfica na próxima sexta-feira às 21h. Aqui só para fechar o tema da Taça de Portugal, antes de passarmos aos comentários aqui que fomos recebendo ao longo deste direto, o Gil Vicente, ainda sobre a Taça de Portugal, o Gil Vicente e o Académico de Viseu vão defrontar-se, como falámos anteriormente, e o vencedor irá depois defrontar o atual detentor do troféu, que é o Futebol Clube do Porto. A recepção do FAF ao Belenenses Stade também amanhã, mas às 14h, e quem ganhar vai jogar com o Benfica nos quartos de final da competição. Antes de passarmos aqui ao próximo tema, vamos só aqui aos nossos comentários, e temos aqui como primeiro comentário do Gonçalo Novaes, a pedir-te, Eduardo, uma análise acerca das épocas de duas equipas nortenhas, do Boa Vista e do Guimarães, que parecem estar a demorar um certo tempo a assumirem uma certa consistência na conquista de resultados positivos consecutivos. É verdade. Sim, é verdade, Gonçalo. Obrigado pelo teu comentário. Em relação ao Boa Vista, era uma equipa que muitos anteviam estar metida ali na luta pela Liga Europa. Relativamente ao Vitória de Guimarães, passa-se o mesmo, mas aí estamos a falar de um crónico candidato que tem-no sido nas últimas épocas. Boa Vista, que está há algumas épocas afastado dessas leads e da possibilidade de ter um apuramento europeu, mas que se pretendia resgatar para novos e altos voos. No fundo foi isso que Josualdo Ferreira, quando foi apresentado recentemente como novo treinador de Boa Vista,
tentou apelar, puxar desse ADN boavisteiro, dessas raízes, para puxar pela equipa. Mas é preciso ver que foi uma equipa completamente mudada relativamente à época passada. Começou a época com o Vasco Seabra ao comando técnico, um treinador de futebol, um futebol mais de pé para pé, futebol positivo, ofensivo, mas com poucas preocupações defensivas. É um treinador que ainda necessita de evoluir mais nesse processo defensivo. O mesmo se registou em trabalhos anteriores, particularmente no Paços de Ferreira, em que teve muitas dificuldades, mas depois, na época que fez no Mafra, na Superliga, registou aqui uma excelente evolução. Agora, pegar neste Boa Vista com objetivos com expectativas tão elevadas, era um pouco difícil. Também, quando se tem reforços que, de alguma forma, nem todos estão alinhados com a sua ideia de jogo. Por exemplo, Javi Garcia, que foi um excelente jogador e ainda tem algo para dar, com toda a certeza, mas que não encaixa nas suas ideias de jogo. Adel Rami foi, na minha opinião, uma contratação completamente falhada. Em termos defensivos, Boa Vista não se reforçou da melhor forma. E depois, no global, acabou por ser um plantel demasiado heterogéneo e demasiado mudado relativamente à época anterior. De resto, o próprio Famalicão passou por algo muito semelhante, e na minha opinião, ainda com mais culpa própria do que no caso do Boa Vista, completamente assente em empréstimos na época passada, mas o Boa Vista acabou por também sofrer um pouco desse mal. Quanto ao Vitória de Guimarães, houve também várias entradas de jogadores, mas também uma mescla maior com jogadores experientes, que de alguma forma permitem colar todas estas peças do puzzle de uma forma mais tranquila, digamos assim, mais estável. Só que na minha opinião, essa contratação de Tiago Mendes foi uma aposta demasiado arriscada. Estamos a falar de um ex-grandíssimo jogador, mas um treinador praticamente sem experiência. E já falámos disso em outras edições. É algo que me faz muita confusão. Como é que os clubes em Portugal, e não só, mas falando da nossa realidade, dão tanto privilégio a ex-jogadores quando pretendem reforçar as suas estruturas técnicas, e particularmente quando falamos na liderança de uma equipa técnica, ter um treinador sem experiência, um treinador que era apenas jogador. E quando digo apenas, não é que seja algo de menor importância, é naturalmente algo útil ter sido jogador para perceber o jogo, mas perceber o jogo dentro do campo, instintivamente, e recebendo indicações e cumprindo as suas funções, é algo completamente diferente de o ver de uma forma mais ampla e de liderar e de criar uma estratégia. E acho que Tiago Mendes ainda terá, se calhar, que passar por várias etapas e não queimar a etapa nessa subida a treinador, que espero que seja positiva e que venha a ter sucesso. Não acho que isto seja o início do fim para Tiago Mendes. Acredito que não foi a melhor escolha para o Vitória de Guimarães. Acabou com o treinador, chegaram também vários jogadores muito jovens e que poucos tiveram aqui a oportunidade de firmar na principal
na principal equipa, quer no 11 inicial, quer nas alternativas que normalmente são lançadas a partir do banco, e quando assim foi de facto uma estratégia, uma política de contratações que não foi muito acertada, não foi muito assertiva. Por isso, duas equipas que têm tido dificuldades, o Vitória de Guimarães menos, porque já conseguiu recuperar, desde a chegada de João Henriques, a equipa está mais equilibrada. João Henriques não tem uma ideia de jogo muito atrativa, mas é um treinador equilibrado, completo na abordagem que tem ao jogo, e tem transmitido aqui alguma maturidade aos vitorianos, que já estão a 2 pontos do 5º lugar, que dá acesso às provas europeias. Eduardo, aqui outra questão também para ti, acerca também de treinadores, neste caso sobre o Moreirense, que aqui o Gonçalo pergunta o que é que te apraz dizer sobre o facto de o Moreirense já ir no 3º treinador desta época. Mais uma vez, essa falha na escolha dos treinadores, ou neste caso do Moreirense, não acho que seja provavelmente uma falha na escolha, porque o treinador que iniciou a época é um treinador mais do que avalizado para o cargo. Ricardo Soares está a fazer também um excelente início no seu Gil Vicente, no seu atual Gil Vicente, mas começou a época no Moreirense, estava a ter um início tranquilo, claro, perdeu alguns jogadores importantes, sobretudo Fábio Abreu, e qualquer equipa, sobretudo uma equipa que não é uma equipa grande na acessão da palavra, em que se fala de um candidato ao título, essas equipas acabam por, de uma forma ou de outra, se reconstruir com maior ou menor dificuldade. Agora, estamos a falar de uma equipa que, no meio da tabela, ou que muitas vezes até acaba por lutar pela fuga à despromoção, é sempre muito complicado perder 2 jogadores importantes, e se não for feita uma reposição muito criteriosa e muito acertada, qualquer equipa sofre. Acho que foi um pouco isso que os comandados de Ricardo Soares sentiram nesse início da época, que no entanto foi relativamente tranquilo. A equipa estava a meio da tabela quando o treinador saiu. Entrou César Peixoto, que não me parecia, lá está, estamos a falar numa contradição na senda daquilo que falamos quando estamos a referir-nos, por exemplo, a Vasco Seabra. Se calhar Vasco Seabra tem aqui um pouco mais de experiência, já tem alguma obra, particularmente uma obra muito positiva no Mafra, na segunda liga, mas quando começou no Paços de Ferreira também tinha uma experiência praticamente nula, e no caso de César Peixoto, estamos a falar de um treinador que teve aqui e ali algumas passagens por equipas do futebol profissional, mas não muito positivas em termos de resultados. É um treinador que tenta implementar uma ideia de jogo positiva, é verdade, virada para o ataque, mas que tem dificuldades normalmente em impor as suas ideias, em implementá-las, digamos assim, e que as equipas parecem algo macias, logo pelo fracasso sucessivo nessa implementação, os resultados acabam por se refletir sucessivamente, e isso torna algo estranho a aposta de César Peixoto para o Moreirense. A verdade é que, apesar de tudo isto, o seu início até não foi negativo, na minha opinião. Estava a registrar ligeiras melhorias na equipa, tinha vencido o seu jogo anterior, e depois, antes de jogar contra o Futebol Clube do Porto,
a saída de César Peixoto é um golpe muito, muito duro para qualquer plantel, na minha opinião. Os treinadores que têm passado ultimamente pelos conos têm-se queixado da intromissão da direção nas suas decisões, e se assim for, está explicado aqui a instabilidade gritante que qualquer equipa sentirá numa situação dessas, e apesar de hierarquicamente superior, acho que nenhum elemento diretivo deve imiscuir-se no trabalho de um especialista, de um técnico, e por isso o sucesso está muito mais longe quando assim é. Portanto, acho que é algo muito negativo quando tudo isto acontece. Estas trocas de treinadores, estas apostas que não parecem ser criteriosas, têm levado a dificuldades por parte destas equipas que o Gonçalo fala, e bem. Eduardo, temos aqui mais algumas questões para ti, para tu dares a tua opinião, nomeadamente aqui do Manuel Almeida, que pergunta se, sendo que o Porto teve que ir a prolongamento, se tu achas, Eduardo, que ele parte em desvantagem para o jogo com o Benfica? Fisicamente, sim. No entanto, e até inclusivamente referir esse facto num dos meus destaques desta semana. Acho que o jogo que o Futebol Clube Porto acabou por ter frente ao Nacional, com todos os condimentos, inclusivamente esse maior desgaste, acabam acredito que possam acabar por funcionar a favor dos Dragões. Isto porque a equipa teve uma das abordagens mais concentradas, mais empenhadas que se tem visto nos azuis e brancos em jogos de taça, nos últimos tempos, pelo menos. Teve, de facto, revelou fragilidades defensivas, é certo, mas conseguiu dar a volta ao marcador. Mostrou-se, apesar da desvantagem no marcador, em largos minutos, acabou por se revelar serena na procura pelo gol do empate, e depois no prolongamento foi completamente dominadora, não deu qualquer tipo de hipótese ao adversário, e essa abordagem inicial, proativa, e depois essa abordagem reativa às incidências do jogo, que não foram muito favoráveis. A sorte, digamos, que acabou por não estar do lado do Futebol Clube do Porto, pela forma como se exibiu e como abordou este jogo. Acho que essa resposta que a equipa deu acaba por torná-la talvez ainda mais motivada do que já estava à partida para esse jogo frente ao Benfica. No entanto, se não tivesse passado esta eliminatória, acredito que sim, aí acredito que, como o Manuel pergunta, poderia ser um fator digamos que de desvantagem, de handicap para o Futebol Clube Porto à partida para esse jogo frente ao Benfica. Eduardo, aqui outra pergunta aqui do Manuel, qual é que será a final mais provável desta edição da Taça? É complicado. Eu não costumo até dizer perante pessoas que me são próximas que não sou muito bom em prognósticos. Exatamente, não é algo que eu seja realmente forte. Podemos olhar naturalmente para o encadeamento dos jogos. Temos um Sporting de Braga Santa Clara. Estamos a falar da Taça de Portugal, certo, Ana? É isso, sim. Temos um Sporting de Braga Santa Clara, um Marítimo Estoril, um Benfica que jogará frente ao FAF
ao Belenenses, vencedor desta partida de Fronteirais Encarnados, e temos um Futebol Clube do Porto a visitar ora Gil Vicente, ora Académico de Viseu, mediante também o resultado que se verifica amanhã. Há aqui a possibilidade de haver, creio que, uma nova final. Eu acho que o encadeamento ainda não está feito para a próxima fase, mas tendo o Futebol Clube do Porto e o Benfica ainda, estando ambas as equipas ainda em prova, acredito que são favoritas, qualquer que seja o seu adversário nestes quartos de final. E depois é perceber o encadeamento seguinte. Naturalmente estas equipas parecem favoritas, mas temos um Sporting de Braga que está muito, muito forte na época, apesar de um ou outro deslize, particularmente nos grandes jogos. O Sporting de Braga perdeu contra o Leicester fora na Liga Europa e perdeu também fora frente ao Futebol Clube do Porto e ao Sporting Clube de Portugal no campeonato, mas de resto tem estado praticamente imaculado, tem tido um registro praticamente imaculado. Curiosamente, o seu adversário Santa Clara foi a outra equipa a derrotar os arsenalistas, além destes grandes clubes, e será aqui digamos que uma desforra para os arsenalistas, mas também serão favoritos nestes quartos de final. Temos depois um jogo interessante entre Marítimo e Estoril, apesar do Estoril jogar fora, também aconteceu frente ao Rio Ave e conseguiu ultrapassar o Gil Condom. Isso uma eliminatória equilibrada entre estas duas equipas. Por isso, acredito que entre Porto, Benfica e Braga, uma das equipas, com quase toda a certeza, chegará à final, e depois teremos um Futebol Clube Porto Benfica, um Futebol Clube Porto Braga, um Sporting Braga Benfica. Serão, na minha opinião, os jogos mais prováveis nessa final, mas nunca sabemos se sobretudo este Estoril ou eventualmente até o Marítimo, que esteve muito bem frente ao Sporting, não podem fazer uma surpresa e estar ao invés de uma destas equipas na final da Taça de Portugal. E depois também cá estaremos nós para comentar aqui qual seja o resultado que ficar. Depois aqui uma terceira questão, Eduardo. Qual foi o primeiro vencedor neste modelo da Taça de Portugal? Isso teremos que ver aqui nos nossos registros. De facto, não tenho presente essa situação. Podemos investigar essa situação. Não sei exatamente onde podemos obter aqui, a priori, no site aqui da Federação Portuguesa de Futebol, conseguiremos obter essa mesma informação. O mais fácil será depois darmos essa indicação na próxima edição, ou até através de um comentário, assim que possível. Falo-emos, assim de uma forma direta, não consigo de facto dizê-lo. Vamos deixar aqui um espaço para na próxima edição nós abordarmos aqui um bocadinho mais a fundo a Taça de Portugal. Até podemos fazer aqui uma questão mais especial, até falando aqui de vários momentos mais históricos aqui, talvez, e até darás aqui também a tua opinião acerca disso. Posso ficar aqui o mote para esta próxima edição, por isso peço aos nossos seguidores para acompanharem-nos nas próximas edições, porque vamos aqui falar um bocadinho acerca da Taça de Portugal aqui mais a fundo. Temos depois aqui uma última pergunta do Gonçalo Novaes, novamente. Em relação ao Passos, até que ponto acreditas que o Pepa mostra já competência para assumir projetos de outra dimensão?
É verdade, Pepa está a fazer uma fantástica época e é curioso e muito positivo que quem nos segue do outro lado está a tocar aqui em outras situações que eu também, em outra situação que eu também iria destacar num dos meus remates da semana, que era precisamente Passos de Ferreira. Já tinha sido um destaque em outras edições, mas é verdade que a equipa consegue aqui uma vitória muito, muito importante frente ao Belenenses Stade e está cada vez mais consistente. Pepa consegue fazer aqui esta equipa dos Castores ser muito equilibrada, uma equipa um pouco, até diria, versátil e camaleónica no seu jogo. É capaz de ser mais dominadora, com um futebol de ataque profissional, ataque organizado, e dominar adversários, como também, quando assim o entende, ou porque não consegue ser impositiva face ao adversário, como, por exemplo, contra o Futebol Clube do Porto, nessa vitória frente ao Futebol Clube do Porto. Ora, estrategicamente, na minha interpretação, frente a este Belenenses, em que a equipa tinha capacidade para disputar o jogo de outra forma, mas adotou essa postura mais expectante, procurando chamar o Belenenses e depois apanhar essa defensiva quando joga de uma forma mais organizada, mais lá está, mais posicional, uma linha defensiva mais recuada, causa muitas dificuldades aos adversários. Quando sobe um pouco linhas, sente mais dificuldade em controlar a profundidade, e foi isso que o Passos de Ferreira procurou fazer neste jogo, na minha opinião, muito inteligente, Pepa. Diretamente quanto à pergunta do Gonçalo, acredito que Pepa neste momento está no nível ideal para ele. Ele fez muito bons trabalhos no Tondela em anos consecutivos. Eu já achava na altura, aí sim, que tinha, que já pedia um desafio num patamar superior. Acho que este Passos Ferreira é esse patamar superior nesta fase. Estamos a falar de uma equipa que, apesar de lutar declaradamente pela manutenção numa primeira fase, muitas vezes consegue estar ali bem perto da luta pela Europa no final da época, no final das épocas. Nas últimas temporadas tem tido mais dificuldade nesse sentido, mas esta época muniu-se de bons reforços e mantendo aqui este treinador que tem crescido realmente ao longo dos anos. Acho que é ainda, apesar de vários bons jogadores que estão no Passos de Ferreira e jogadores que acredito que pudessem jogar um patamar acima em Portugal ou no estrangeiro, Pepa acaba por ser a peça-chave neste fantástico campeonato do Passos de Ferreira, e poderá, a breve trecho, aspirar aqui uma subida, sim, de patamar, mas nesta fase vejo as equipas grandes com projetos diferentes, não tanto à imagem daquilo que Pepa preconiza e precisa nesta fase da sua carreira, na minha opinião. Muito bem, Eduardo. Queria agradecer a todos os nossos seguidores que fizeram aqui alguns comentários e que foram aqui seguindo e deixando a sua opinião acerca aqui do que vamos falando e também sobre futebol no geral. Passando aqui à segunda parte aqui do nosso programa, eu queria que fizesse aqui uma pequena divisão do jogo do Futebol Clube do Porto e do Benfica, que vai decorrer na sexta-feira.
estamos a falar realmente de um dos grandes jogos, um dos jogos mais esperados de todo o campeonato. O Futebol Clube do Porto é a primeira equipa a receber o seu adversário neste grande clássico, e por isso, vindo de um jogo muito positivo no jogo da Supertaça, em que conseguiu vencer mais um troféu, acaba por entrar, na minha opinião, com algum favoritismo. Tem do seu lado uma equipa mais solidificada, mais madura, um meio campo que tem estado muito bem. Olhando às individualidades, Uribe e Sérgio Oliveira não me pareciam, até certa altura da época, a melhor opção para o Futebol Clube do Porto, mas Sérgio Conceição tem conseguido sintonizar bem estes dois jogadores na parte, portanto, no início de construção do Futebol Clube do Porto, que tem ganho sem Danilo, mas depois defensivamente a equipa sofre um pouco mais, está mais disposta à defesa do Futebol Clube do Porto. É aí que o Benfica pode criar mais perigo, na minha opinião, explorar as costas de Sérgio Oliveira e Uribe, e estando o Futebol Clube do Porto com uma defesa, com Pepe na sua defesa, não é? Com este líder que acaba por melhorar todos à sua volta, acredito que será mais difícil, a equipa estará menos permeável do que tem estado nos últimos jogos. É verdade que Pepe já esteve no jogo frente ao Nacional da Madeira, mas foi um regresso, foi o seu primeiro jogo a titular depois de mais uma paragem. Tem sido várias desta época para o central luso-brasileiro. Acredito que o jogo contra o Benfica já estará um furo acima, e com Diogo Leite tem crescido muito. O acumular das titularidades, a sequência de jogos tem feito muito bem a Diogo Leite. Para mim, temos aqui uma dupla muito boa, e ainda Mbemba, que apesar de eu estar a perspectivar esta dupla, até é bem provável que Sérgio Conceição opte por Mbemba em vez de Diogo Leite. Seria um pouco injusto, tendo em conta a prestação de Diogo Leite, que até tem estado um pouco melhor, na minha opinião, do que o congolês. Mas Mbemba é mais experiente nestes jogos, esteve muito bem na final da Taça de Portugal frente ao Benfica, e Sérgio Conceição tenderá, se calhar, mais para essa solução. De resto, ofensivamente, o Futebol Clube do Porto também mais sincronizado, com várias individualidades que podem fazer a diferença. Marega, neste momento, está pouco inspirado, mas é sempre um jogador muito difícil de travar, e numa ou outra arrancada pode desequilibrar. Corona, a sua qualidade técnica, a sua recepção e a sua visão de jogo. Luís Dias, pela explosividade. Taremi, pela inteligência. Otávio, que basicamente é a pedra basilar deste início de época do Futebol Clube do Porto, juntamente com Sérgio Oliveira, e agora também Taremi. Portanto, uma equipa muito bem oleada do meio campo à frente, no seu processo ofensivo e na transição ofensiva. Defensivamente poderá sofrer se o Benfica conseguir explorar aquele espaço entre linhas, muitas vezes deixado por Sérgio Oliveira e Uribe, perante a sua linha mais recuada. Quanto ao Benfica, uma equipa que tem crescido lentamente nestes últimos jogos, ainda não me parece capaz de ser uma equipa impositiva no jogo. Certamente o Benfica optará por uma estratégia mais
expectante e procurando apanhar o Futebol Clube do Porto desprevenido no seu setor defensivo. Tem jogadores que individualmente, na minha opinião, são tão ou mais fortes que os dos azuis e brancos. Várias individualidades: Rafa, Everton, Darwin Núñez, Waldschmidt Schmidt, todos eles com capacidade para individualmente fazer a diferença. No caso do alemão, talvez de todos estes, o jogador que melhor se associa com os colegas, e é uma equipa muito perigosa, mas defensivamente ainda tem um processo muito pouco estruturado e enraizado, e se o Futebol Clube do Porto mantiver a vitória e a concentração alta neste jogo, tem uma perspectiva de favoritismo para abordar este clássico. Muito bem. Eduardo, agora passando à parte dos destaques da semana, eu ia te perguntar então quais é que são, qual é que é, aliás, o teu remate de trivela? O meu remate de trivela vai para o Futebol Clube do Porto. Essa vitória frente ao Nacional, que seguiu a uma vitória em Famalicão, foram duas vitórias mais importantes do que possam parecer. Porquê? Primeiro porque o Sporting, que é o líder do campeonato, não passou em Famalicão, e estas coisas pesam sempre no subconsciente. Depois, porque nesta mesma eliminatória da taça, as duas equipas, estes dois candidatos ao título, jogavam na Madeira, frente a adversários relativamente de qualidade e de grau de dificuldade relativamente similar. O Sporting frente ao Marítimo, o Futebol do Porto frente ao Nacional, e o Futebol do Porto conseguiu ultrapassar, mesmo com dificuldades, o seu adversário, ao contrário dos Leões. Portanto, por esses dois motivos, e ainda por um adicional de se registar antes do confronto, do grande duelo frente ao Benfica, acho que o Futebol do Porto teve uma semana completamente à altura dos seus pergaminhos e do que necessitava para depois chegar a este clássico da melhor forma. Muito bem, Eduardo. E quanto ao teu remate ao ângulo? O meu remate ao ângulo vai para o Paços de Ferreira, como há pouco referi, um excelente trabalho, mais uma vez é o meu destaque da semana, excelente trabalho para estes castores, com Pepa a conseguir aqui um jogo em que parecia o jogo do gato e do rato, e perante Petit foi mais astuto, teve também a sorte do jogo ao conseguir um penalti que possibilitou aos pacientes chegar à vantagem no jogo, o que é muito importante quando se tem uma estratégia arriscada, arrojada, como a que teve Pepa para este jogo, mas depois soube jogar bem com essa vantagem, e foi uma equipa muito madura, continua com um meio campo muito forte, sobretudo Bruno Costa e Stefano Eustáquio são dois colossos, dois verdadeiros colossos para este nível do Paços de Ferreira. E o teu remate final? O meu remate final vai para a continuação do futebol profissional durante este confinamento que vai começar na sexta-feira. Já tivemos nas últimas horas notícias que dão conta das medidas restritivas adotadas pelo governo para a nossa sociedade. Essas medidas naturalmente são extensíveis ao futebol. O futebol estaria em risco de parar, como aconteceu no primeiro confinamento. Felizmente houve o bom senso de não parar uma atividade que tem sido, na minha opinião, exemplar em termos de cumprimento
da regulamentação, de todas as medidas que têm sido impostas e recomendadas, porque nem tudo são obrigações, há aqui algumas recomendações, mas tudo tem sido feito, na minha opinião, da melhor forma, inclusivamente quando houve esse gradual retorno do público aos estádios. Acho que foi feito de uma forma muito cautelosa e uma forma muito bem sucedida. Infelizmente, tal não teve continuidade. Demos agora este passo atrás. Espero que este confinamento nos permita depois dar 2 passos em frente e afastar de uma vez por todas esta nuvem negra que paira na nossa sociedade. Muito bem, Eduardo. Entretanto, já tivemos aqui comentários de alguns dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, que referem que o primeiro vencedor da Taça de Portugal nos moldes de hoje foi a Académica de Coimbra. Entretanto, também já tive a oportunidade aqui de confirmar, foi realmente na época de 1938-39. De qualquer das formas. Peço desculpa, Ana. Porque anteriormente a isso vigorava o Campeonato de Portugal, que era basicamente foi o antecessor da taça, apesar de campeonato normalmente nos transmitir liga, não é? O Campeonato de Portugal era disputado em formato de taça e de facto foi mesmo a Académica, como dizes, e como também já os nossos seguidores muito atentos deram conta, foi realmente a Académica o primeiro vencedor. Já agora, por curiosidade, o Futebol Clube do Porto foi o primeiro vencedor do anterior formato, ou seja, do Campeonato de Portugal. Exatamente. Continua na mesma aqui a nossa proposta para um dos próximos temas, ser aqui abordar aqui a Taça de Portugal e também faremos depois aqui mais uma nota acerca da nova competição, da Conference League, numa das próximas edições. Por isso, deixo aqui o convite para que se mantenham desse lado a acompanhar-nos e a seguir-nos como sempre. E agradecemos novamente os vossos comentários e continuem a fazê-lo e a participar nas nossas edições, que nós aqui deste lado continuamos com o nosso comentário e com o nosso programa. Obrigada, Eduardo, também pelos teus comentários. Obrigado. Obrigada aos nossos seguidores. Mantenho também o convite para visitarem o nosso site em jornalreferência.pt. Temos sempre as nossas edições disponíveis lá, assim como no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. E também em jornalreferência.pt também podem aceder sempre a notícias sobre a região norte e a conteúdos que sejam úteis para todos nós. Por isso, obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição.